Saudação de paz, pastor Josué Shalom Adonai. Quem vos fala é o pastor, pelo precedente que o Espírito de Deus abre, de estar me expressando em minha fala, em vossas vidas, em Cristo Jesus, nessa porventura tarde de quinta-feira. Que Deus abençoe a todos que vai estar entrando aí no meu canal oficial do Facebook. Que Deus possa agraciar vossas vidas em Cristo Jesus. Estou aqui mais uma vez nessa quinta-feira para fazer uma live aqui no meu canal do Instagram, para que Deus possa abençoar todos de forma precisa. Quero agradecer a Majestade Eterna por graciosa e viva e santa oportunidade viável, e quero agradecer os ouvintes que têm me seguido em meu canal do Facebook, em meu canal do Instagram e o meu canal do YouTube. Que Deus abençoe a todos de forma precisa, cordial e viva e santa. A live que eu vou estar conversando esta tarde de quinta-feira, ela fala sobre o sacerdote Esdras, o capítulo 8 do sacerdote Esdras, que eu vou estar dando ênfase ao texto, capítulo 8, a história de Esdras. Já tem um bom tempo que eu tenho feito aqui a live do sacerdote Esdras, desde 2023. Também em 2024 eu fiz, e agora nós estamos em 2025, contando aí a história toda, do sacerdote Esdras por metade. Cada capítulo, cada versículo, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Então que Deus abençoe a todos de forma precisa a vossa vida em Cristo Jesus. Quero começar minha live falando um pouquinho sobre algo que eu queria deixar minha expressão da minha fala aqui nesta live do Facebook para a glória do Senhor Jesus Cristo. Eu quero começar falando 3 pontinhos. Ó Senhor, pode permitir ao homem que segue os caminhos do seu próprio coração? Ponto. Isso aqui é algo que a gente poderia, porventura, ignorar para muitas pessoas e muitos ouvintes e ovelhas e pessoas até da congregação do justo. Pode até ignorar a respeito desta fala ou dessa falácia ou a expressão da fala. Mas nós podemos entender que, será que Deus permitiria, o Senhor pode permitir o homem que segue os caminhos do seu próprio coração? A Bíblia vai responder essa resposta ou essa pergunta junto com a resposta em cima dela, que é uma pergunta que é feita: será que Deus realmente permitirá? Será que realmente Deus deixa o homem seguir o seu próprio coração ou a intenção do seu coração? O que a Bíblia fala sobre isso? Para que nós podemos entrar entre esse texto muito conhecido por alguns, temido por outros e respeitado, por alguns, nós temos que entender o seguinte: muitas pessoas que são leigas dentro das Escrituras, que não conhecem a Bíblia profundamente, profundo as Escrituras Sagradas, não conhece porque não procura conhecer, não faz um curso, não procura a se aperfeiçoar, não procura, porventura, a crescer na graça e no conhecimento, mas procura até mesmo outras coisas que não vai edificar. Nós sabemos que o coração do homem é enganoso, e isso vale para hoje e para o tempo de Jesus, e sempre vai valer. Pessoas que hoje dizem que são cristãos, eu já vi pessoas com esse vocabulário: eu sigo meu coração. Como? Como é que eu vou seguir meu coração se Jesus disse que o próprio Espírito de Deus, usando a boca de Jeremias, falou que o coração do homem é enganoso e dele que procede o engano, o adultério, a prostituição, a mentira, o homicídio, o assassinato e a inveja do próximo? Aí tem pessoas que têm um pingo de visão espiritual para dizer para outra: segue o seu coração. Biblicamente falando, a pessoa está errada, porque está dentro do conceito das Escrituras, está dentro da base da palavra. E tem muitos cristãos andando
para o seu próprio coração, que é a sua própria vontade, quer fazer aquilo que quer, mas não quer obedecer a Deus, aquilo que Deus quer que ele faça. A dificuldade da igreja brasileira, estrangeira, ou seja, onde for, em algumas partes do Brasil, quais todas elas, a dificuldade deles é obedecer a Deus. Porque hoje as pessoas não gostam mais de obedecer, não gostam de ser mais submisso a lideranças, não gostam mais de ouvir a palavra boa, uma palavra bem pregada, uma palavra bem traduzida, pregada, falada, né, colocada ao texto, na hipótese que o texto está dizendo. Mas hoje a meninice, a criancice, o coração carnal fala maior, a carne fala maior, o espírito de mentira fala maior do que muitas vezes a verdade de Cristo. Porque o conceito mudou. O mentiroso é aplaudido e o mentiroso é verdadeiro. Mas o verdadeiro é tacado pedra e o verdadeiro é mentiroso. Porque as pessoas não gostam mais de ouvir. Ouvir, guardar e obedecer a palavra do Senhor. Então, será que Deus permite a pessoa andar segundo o seu coração? Eu tô com algo aqui, eu quero citar para a sua vida, porque vejo muitos cristãos que não têm visão, coitados. Não têm visão espiritual de nada, são cegos, né? São cegos espirituais e não sabem nem o que fala muitas vezes. Deus não leva nem em consideração certas coisas que muito cristão fala por falta de entendimento e por falta de sabedoria também, né? Não conhece, vive no mundo material, no mundo físico, né? Vive no mundo achando que tudo é aqui. Eu vou viver, casar, ter filho, morrer e acabou. Só que a vida é muito mais do que isso. A vida é muito mais do que viver aqui. Ela tem algo mais importante, que é a vida eterna em Cristo Jesus. A vida com Cristo. A vida eterna com Jesus de Nazaré. Então muitas pessoas erram por não conhecer. Pessoas falham por não saber. Por não ter uma pessoa que ensine ela corretamente a palavra viável, pregada ao coração dos ouvintes. Então eu quero deixar para a sua vida aqui o evangelho que escreveu o apóstolo Mateus, capítulo por caridade divina 6, para que você possa ser abençoado. O que diz a Bíblia? Evangelho que escreveu o apóstolo Mateus, evangelho que escreveu o apóstolo Mateus, capítulo 6, e o versículo por caridade 21. Quero deixar aqui uma breve reflexão para a nossa vida. Olha o que diz. Porque aonde estiver o vosso tesouro, vírgula, aí estará também o vosso coração, ponto. Então você pode ver que aonde estiver o meu coração, ali também estará o quê? O meu tesouro. Como está escrito no evangelho que escreveu o apóstolo Mateus, capítulo 6, ênfase ao versículo 21, que diz, porque aonde estiver o vosso tesouro, vírgula, aí estará também o vosso coração, ponto. Então, quer dizer, porque aonde estiver o meu tesouro, ali também estará o meu coração, né? Se o meu tesouro está nas coisas do mundo, nas coisas voltadas para o mundo, mas meu coração não está no centro da vontade de Deus, da vontade dele, do querer dele, fazer aquilo que ele quer que eu faça, então meu coração está perdido, meu coração está enganoso. Porque uma coisa é você sentir do coração humanamente, carnalmente. Eu sinto do coração, mas Paulo diz, cuidado, quer dizer, Jeremias, porque o coração é enganoso. E se o coração é enganoso, ele pode enganar. Quando o Espírito Santo quer usar você, e quando ele toca no seu coração, para você simplesmente fazer aquilo que ele manda, é diferente. Você não sente uma sensação que é uma sensação de engano ou de carnalidade, mas você sente a presença do Espírito Santo ardendo como fogo ardente no seu coração, e a voz ecoando no seu coração de forma precisa, e falando no seu coração, fala isso para fulano, fala isso para ciclano, isso não é correto, avisa, alerta fulano, é diferente. Mas muitas pessoas dão ouvido ao coração humano, ao coração de carne, e o coração humano de carne é enganoso, engana porventura, mente,
né? E até mesmo, porventura, passa por cima de tudo aquilo que é, porventura, verdade. Por quê? Porque a mentira, ela quer esmagar a verdade, mas a mentira não pode prevalecer. A verdade é absoluta, e eu não posso trocar a verdade por fatos, né? Mas sim, porventura, ficar com ela, porque a verdade vai ser a verdade e nunca pode ser mudada a verdade. Então, biblicamente, aonde estiver o meu tesouro, ali também está o meu coração. Então, onde está o seu coração? Será que o seu coração está no centro da vontade eficaz, gritante, verdadeira, poderosa do Espírito Santo? Ou será que o seu coração está simplesmente naquilo que o homem quer que você faça, ou nas coisas carnal, e até mesmo nas coisas que Satanás quer que você realiza? Então, muito cuidado com cega o seu coração. Cuidado, porque do coração procede o engano. O coração do homem é falho, o coração do homem é enganoso, é terra que ninguém pisa. Né? Tem um ditado popular que é terra que ninguém vê e terra que ninguém pisa. E ninguém sabe simplesmente o que passa realmente no coração humano. Somente o Espírito Santo, que conhece o coração, a alma, a medula, para conhecer o profundo, oculto e escondido, que jamais poderá simplesmente ter por conhecimento próprio. Então, muitas pessoas erram por não conhecer as Escrituras. Então, muito cuidado com isso. Quando Deus toca no teu coração, e no teu coração habita o Espírito Santo, é diferente. O Espírito Santo vai falar dentro do seu coração de forma precisa, de forma cordial, de forma viva, de forma única e de forma gritante, para que você vá arder a chama do poder de Deus em seu coração. Porque a presença dele vai estar em seu coração. Então é um dos textos que eu quero dar, porque eu já vi muitas pessoas cegam o seu coração, vai seguir a carne. Cega o seu coração, vai seguir o engano. Porque quem habita no coração humano, se não for o Espírito Santo, é o diabo e a carnalidade. Porque quando Deus habita no homem, é provado da ciência que não pode nenhum local habitar duas pessoas, dois seres, entendeu? Não pode habitar. Então simplesmente ou habita Deus em mim, ou habita o espírito do engano. É um dos dois, não tem conversa fiada. Então, biblicamente falando, nós temos que ter a certeza que tem muitas pessoas cegas espiritualmente, né? Cegas espiritualmente, que não conseguem ver a verdade. E deixa e vai para o seu coração e acaba se frustrando, se quebrando, se arrebentando todinha e acaba voltando, pedindo perdão para o Espírito Santo, porque fez aquilo que queria, aquilo que o seu coração mandou. Quantos que eu não vi, né, fazendo isso e mandando pessoas fazer isso, e no final acabou ficando o quê? Envergonhado. Por quê? Porque não é Deus, não foi o Espírito Santo que mandou falar nada. Então, esse tipo de pessoas você ignora, né? A ignorância que eu digo para você ignorar a respeito de certas coisas que essas pessoas falam, que não tem conhecimento, não sabe, então falam um bocado de coisas que não procede, muitas besteiras que não tem fundamento bíblico, né? E nem dentro das Escrituras Sagradas. Então, né, tu já viu águia ficar debatendo com periquito, com galinha? Não vai, meu filho, não vai. A águia pega voo alto. Então ele não vai ficar debatendo com galinha, com periquito, com papagaio, né? Porque papagaio repete tudo que os outros fala, né? A águia não vai ficar batendo de frente com esse tipo de gente, né? Periquito do mato. Então, quem tem visão do Espírito é diferente, tem algo do Senhor, a visão vai longe, né? Então tem a diferença ali do Espírito Santo, né? Então esse tipo de pessoas assim, oremos por eles, para que o Espírito Santo abra o coração deles, para que eles possam entender, porque o coração do homem é enganoso, porque o homem está sujeito a errar e falhar. Se realmente a pessoa que diz para você, segue o seu coração, estiver correto, por que muitas vezes a pessoa se frustra, né? Na verdade, todas as vezes. Por quê? Porque o coração do homem está sujeito a falhar. Está sujeito, é enganoso, porque é dele que procede o homicídio. Então, se você tiver um coração voltado para Cristo, um coração colocado em Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, e um coração colocado no Todo-Poderoso Deus, para que você venha ficar longe e livre do engano, não tem como. Será enganado porque você não tem a visão do Espírito Santo. Então, eu quero deixar esse texto para você, para que nós podemos compreender essa colocação no nome do Senhor Jesus. Também estou com outro texto aqui que eu quero dar para a sua vida, para que você possa entender a colocação. Vamos comigo por caridade divina. Eu quero deixar para você Provérbios de Salomão. Provérbios de Salomão, capítulo 21, Provérbios de Salomão.
Provérbio de Salomão, capítulo 21, versículo 2. Provérbios de Salomão, capítulo 21 e o versículo 2. Diz assim: todo caminho do homem é reto aos seus olhos, vírgula, mas o Senhor sonda os seus corações. Sonda os seus corações, ponto. Quer dizer, para o homem, o caminho pode estar reto. Provérbios capítulo 21, versículo 2. O caminho pode estar reto, mas é Deus que sonda o coração, como está escrito em Provérbios capítulo 21 e o versículo 2. Vamos ler o versículo 1. Provérbios capítulo 21, versículo 1. Como ribeiros de águas, vírgula, assim é o coração do rei, na mão do Senhor, ponto e vírgula. E tudo enquanto qual o inclinar, ponto. Todo o caminho do homem é reto aos seus olhos, quer dizer, é reto aos seus olhos. Não está dizendo que é reto aos olhos do Senhor. Aos olhos do homem, parece bom, parece reto, parece agradável, mas não é e nunca foi e nunca será agradável. Será desagradável e algo que não agrada o coração do Senhor. Aos olhos dele parece agradável, como está escrito, vírgula. Mas o Senhor sonda os corações. Ponto, não é coração. Os corações está no plural. Então está no plural. É nos corações, vários corações, né? E ele sonda, ele conhece o coração do homem. Então ele pode fazer 1001 planos. Ele pode falar 1001 coisas. Se o coração deste homem está no Senhor, a vontade de Jesus, a vontade de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo vai reinar em seu coração. Não o que ele quer fazer, porque o que ele quer não interessa. O que interessa aqui é o que Jesus quer e a vontade dele. O que ele quer não interessa nada. Então, muitas vezes, muitas pessoas erram por não conhecer e não entender o texto bíblico para a glória do Senhor Jesus Cristo. Então, vamos conhecer para nós ter a profundidade do entendimento do texto. Então, para o homem, parece reto, mas no final é uma destruição gritante, é uma falência, uma decadência, uma queda destruidora e acaba caindo em choro, em miséria, né? E acaba caindo numa vida miserável, pecaminosa e desgraçada, aonde Deus não está presente em algo que ele está fazendo por conta dele e não é por conta de Deus. Então, vamos tomar cuidado com isso, amém? O coração do homem é enganoso, mas o Senhor, ele é fiel. Então, vamos agora para Romanos. Romanos capítulo 8, livro de Romanos capítulo 8, versículo por caridade divina 27. Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo por caridade 27. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 27. Diz assim, capítulo 27, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 27, diz assim: e aquele que examine os corações, sabe qual é a intenção do Espírito, ponto e vírgula. É ele que, segundo Deus, intercede pelos santos, ponto. Então, ele, segundo sua vontade e seu querer, como está escrito no versículo 27. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, ponto e vírgula. Quer dizer, ele sabe a intenção do Espírito, sabe também os corações,
que ninguém pode enganá-lo. Do Espírito, ponto e vírgula. E ele é quem, segundo Deus, intercede pelos santos, ponto. Então você pode ver que Paulo está falando sobre o Espírito Santo. Intercede com gemidos inexprimíveis por mim e pelos santos, não é por gentil, pelos santos. Quem são santos? São aqueles que permanecem na sua presença, porque os santos são a igreja de Cristo, a noiva do Cordeiro. A noiva que Cristo pagou o preço na cruz. Ele intercede. Ele conhece interior, conhece mente, conhece coração, conhece pensamento, conhece a intenção do Espírito, conhece a intenção do coração, conhece a alma, sabe o proceder e sabe o que o homem pensa ou deixa de pensar. Então ele é conhecedor de todas as coisas. Ninguém pode enganar o Espírito Santo de Deus, porque ele é vivo, eficaz, poderoso e digno de honra e de majestade. Então ninguém pode o enganar. Então ele conhece a intenção maligna que muitas vezes o coração do homem tem. Ele conhece gritantemente o que o homem faz pelo oculto, pecados ocultos que ninguém vê, coisas ocultas que ninguém vê, coisas que somente os seus olhos contemplam, porque ele está em lugares que eu e você não conseguimos estar. Ele habita em lugares e vai em lugares que eu e você não conseguimos ir. Então ele conhece a intenção do coração do homem, ninguém pode o enganar, porque ele sonda a mente do homem, ele sonda o coração do homem, ele sabe o que passa no coração de cada um, segundo a sua vontade. Então ele sabe o proceder. Então como é que o coração do homem em si pode ser algo bom para o homem? Não é. Porque é do coração que procede o homicídio. É do coração, como eu disse no início, é do coração que procede a mentira, o assassinato, a acusação, a calúnia. É do coração do homem. Então nós temos que ter muito cuidado com esse negócio, né? Eu sou guiado pelo meu coração. Cuidado, irmão. Cuidado, o seu coração tem que estar no centro da vontade do Senhor. Não é na sua vontade, não, do Senhor. Para que você possa simplesmente entender a colocação do texto e andar segundo a vontade do Espírito Santo. Né? Muitos erram por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Meu povo parece por não ter conhecimento. Então, muitas vezes falta isso para o povo de Cristo. Abrir a mente para entender as colocações. Vamos para Provérbios agora. Amém? Porque ninguém pode enganar o Espírito Santo, não, viu? Acha que engana, engana não. Provérbios, agora. Vamos voltar aí para o Provérbio de Salomão. Provérbio de Salomão, capítulo 15. Provérbio de Salomão, capítulo 15, versículo por caridade divina. Provérbio de Salomão, capítulo 15. Capítulo 15, versículo 13. Provérbio de Salomão, capítulo 15, versículo 13. Diz assim: o coração alegra. O coração alegre formoseia o rosto, vírgula. Mas, vírgula, pela dor do coração, vírgula, o espírito se abate, ponto. Versículo 14. O coração sábio busca o conhecimento, mas a boca dos tolos se apacentará de escurtício. Escurtício quer dizer escândalo da boca daquele que não procede. Então você pode ver que do coração do homem, um coração alegre formoseia o rosto, mas o espírito
Espírito vê a tristeza, né, do coração do homem, né? Então você pode ver que ele vê a tristeza, né, do coração do homem. Ele conhece o coração alegre e formosia o rosto, mas, vírgula, pela dor do coração, vírgula, o espírito se abate, ponto. Quer dizer, pela dor do coração, o espírito se abate, né? Porque fica abatido. E se o espírito abate, você também fica o quê? Abatida, né? E abalada, né? Cabisbaixa, entristecida, e o que está dentro vai se manifestar para fora. Se tua alma está abatida, teu coração está entristecido, seu rosto automaticamente ficará entristecido, pensativo, né? Cabisbaixo e querendo largar e sair fora de tudo. Então, muitas vezes, é isso que o coração traz sem estar na direção de Cristo. Não é que com Jesus você vai ter só vitória, porque até então Jesus não prometeu isso. Ele disse que no mundo tereis aflição. Com Cristo vai ser afrontado, com Cristo vai ser caluniado, com Cristo vai ser perseguido, mas tu tem um reforço. Você tem alguém para você poder refugiar, né? Ele vai guardar você, vai te alegrar, vai te fortalecer, vai te deixar para cima. Por isso que muitas pessoas ignoram a Bíblia e muitas pessoas não querem conhecer porque não quer se aprofundar na palavra. Quando a pessoa se torna uma pessoa ignorante ao texto lido, ao texto bíblico, ela se torna uma pessoa conhecida como PSEs. PSEs é a ignorância do homem. PSEs quer dizer ignorância do homem, porque tudo que eu ignoro é porque eu não conheço. Se eu ignoro a Bíblia é porque eu não conheço ela. Estou interpretando ela do jeito que eu quero. Aí quando eu entro na interpretação do jeito que eu quero, eu entendo do meu jeito, do jeito errado, e do jeito que não é para ser entendido. Aí traz confusão na minha mente, confusão no meu coração, e eu acho que o texto está dizendo isso, e por outro lado o texto está dizendo totalmente diferente daquilo que eu estou pensando ou imaginando. Então Deus, ele permite muitas vezes as pessoas seguir os seus corações. Ele permite, ele deixa para ver até onde vai. Mas quando a pessoa se quebra, Deus sabe, o Espírito Santo sabe que ela vai voltar para ele. Quantos que não se arrebentaram? Que eu conheço, que eu vi, né? E que presenciei, que Deus até me usou e cumpriu. Para a glória dele, não para a minha. Que eu não sou nada, eu só sou porque o Espírito Santo está na minha vida. Então, simplesmente, nós temos que entender isso. Muitos se arrebentam, muitos pensam uma coisa e a outra. Então nós temos que ter um intento de entendimento, de entender a colocação que o texto está trazendo para a nossa vida. Não é como nós pensamos, como nós imaginamos. O texto está dizendo de forma clara, objetiva. Então vamos entender para que nós não fazemos confusão em nossa mente. Então não deixe se abalar, pede força para Deus, né? E não segue o seu coração carnal, segue o Espírito Santo de Deus, a voz dele ocoando em teu coração. Amém? Também eu tenho outro versículo para te dar aqui, que fala a respeito de uma colocação pacífica. Eu vou falar para você sobre outro versículo, Jeremias. Jeremias capítulo 17, versículo 9 e o versículo 10. O profeta Jeremias. Jeremias é depois do profeta Isaías, no Velho Testamento. Jeremias capítulo 17, versículo por caridade divina, versículo por caridade divina, o capítulo é 17, o versículo é 9 e 10. Jeremias capítulo 17, versículo 9 e o versículo 10 por caridade. Diz assim, profeta Jeremias, capítulo 17, versículo 9 e 10.
enganoso é o coração, vírgula, mais do que todas as coisas, vírgula, e perverso, ponto e vírgula. Quem o conhecerá? Um ponto de exclamação. Agora vamos para o versículo 10. Eu, vírgula, o Senhor, vírgula, esquadrinho o coração, vírgula. Eu provo os pensamentos, ponto e vírgula. É isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Então você pode ver que o coração do homem é enganoso. O coração do homem é mentiroso, procede engano, procede mentira. Um coração vazio que não tem preenchimento do Espírito Santo, do Consolador, no seu coração. Aí vem a pessoa, segue o seu coração. Aonde que isso é bíblico? Aonde que isso é notório bíblico? Notoriamente bíblico? Não é? É uma falácia. É algo que as pessoas gostam de colocar para dar ênfase e dizer que Deus está mandando dizer, e Deus não está mandando dizer nada. O Espírito Santo está calado, né? O Espírito Santo está calado, não está falando nada, nada, nada. Vamos entender a colocação. Olha o versículo 9. Enganoso é o coração, vírgula, mais do que todas as coisas, vírgula, é perverso, ponto e vírgula. Quem o conhecerá? Ponto de exclamação, de interrogação. Então você tem que entender a colocação. Olha o que o texto está dizendo para você. Mais do que tudo, o coração do homem é enganoso. Porque dele procede o adultério, dele procede o homicídio, dele procede as mentiras e as coisas que não procedem, que não é de Cristo. Para você ver que não é algo que a gente inventou. É a Bíblia que está dizendo, não é eu não. É a palavra que está falando. Então é enganoso, procede. Então no coração do homem tem, se não tiver o Espírito Santo, tem frutos da carne, né? São coisas da carne. Para você entender a colocação do que o texto está dizendo. Para você ver que não é brincadeira. O coração do homem procede o adultério, o homicídio, capítulos e versículos da Bíblia Sagrada. Como diz a Bíblia, não é a conversa, é algo que está escrito. Então você tem que entender a colocação. Então olha só para a sua vida o que Jeremias acabou de falar. No versículo 9 e no versículo 10, Deus conhece, ó, eu, vírgula, o Senhor, vírgula, esquadrinho o coração, vírgula, e provo os pensamentos, ponto e vírgula. Isso é para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações, ponto. Quer dizer, segundo o fruto das suas ações, Deus faz isso acontecer. Ele que conhece o coração do homem, ele que conhece dentro do coração do homem, ele vai, conhece, ele sonda, ele sabe o que passa e ele dará recompensa segundo o fruto das suas ações. Então ele sabe, segundo o fruto das suas ações, quer dizer, ações boas ou ações ruins, tu terá o fruto, seja bom, seja ruim, tu vai ter o fruto das suas ações que procede do seu coração, que é enganoso, porque o coração do homem é mais enganoso do que tudo que existe. Então cuidado com isso. Pessoas que vai pelo seu coração, está repreendido isso aí. Quem anda no Espírito, anda na vivência e anda pelo Espírito. Não anda pela carne
e não anda pela sua própria vontade, mas anda pelo Espírito Consolador, porque o Espírito Santo é vivo. Então é Ele que sonda, Ele que sabe, né? O meu coração tem que estar cheio dele, né? Cheio dele, não é cheio de coisas que não procedem. Por isso que tem milhares de pessoas cegas espiritualmente, leigas espiritualmente, né? Que a visão dela é de galinha. Pode ver que a galinha, ela olha para você assim, ó. Assim, ó. Atravessada assim, ó. Ela não olha, ela olha torto para você, a galinha. Ela olha para você torto, né? A visão de periquito, né? Simplesmente de codorna no mato, aquelas codorninhas que ficam voando, que pega pouco voo, né? Só de um galho pro outro. É pessoas que não conhecem, não sabem, não tem nada do Espírito Santo. São pessoas que inventam, né? Para ter ibope e para querer ser aplaudido. Pois eu prefiro ser criticado por pessoas do que ser aplaudido no engano. Eu prefiro ser aplaudido pelo Espírito Santo do que ser aplaudido por pessoas falsas, mentirosas, enganosas. Porque ninguém vai enganar um homem que tem visão. Se o homem tem o Espírito Santo na vida dele, quem vai enganá-lo? Não vai, porque Deus não vai deixar ele enganado. Então, tá aí para a sua vida. Te dei os versículos, vou te dar o último agora. Amém? Evangelho de Mateus, capítulo 15 para você. Evangelho que escreveu o apóstolo Mateus. Evangelho do apóstolo Mateus, capítulo 15 para a sua vida. Amém? Para você entender. Como é que do coração do homem vai proceder coisa boa? É ruim que vai. Evangelho de Mateus, Evangelho do apóstolo Mateus, capítulo 15, versículo 18, ênfase ao versículo 20. Olha só. Mas o que sai da boca procede do coração, vírgula. É isso contamina o homem. Então, o que sai da boca é o que... Olha só. Mas o que sai da boca procede do coração, vírgula. É isso contamina o homem, ponto. Porque o coração procede os maus pensamentos, ponto e vírgula. Mortes, vírgula. Adultérios, vírgula. Prostituição. Meu Deus. É forte. Aí é forte, ó. Eu vou ler de novo para você. Vou começar do 18. Mas o que sai da boca procede do coração, vírgula. Isso contamina o homem, ponto. O que sai da sua boca é o que vai te contaminar na eternidade. Vamos lá. Porque do coração procede os maus pensamentos, ponto e vírgula. Mortes, vírgula. Adultérios, vírgula. Prostituição, vírgula. Frutos, vírgula. Falsos, furtos do coração, furtos, vírgula. Falsos testemunhos e blasfêmias, ponto. Versículo 20. São essas coisas que contaminam o homem, ponto e vírgula. Mas comer sem lavar as mãos, vírgula, isso não contamina o homem, ponto. Aí a pergunta que não quer calar é: como é que uma pessoa, porque eu já vi pessoas falando que isso é um ditado popular. Eu já vi cristão na igreja pegar o microfone na sua viável oportunidade e falar: isso é um ditado, meu irmão, popular. O que fala a boca está cheio o coração. Ditado popular? Ou está escrito no Evangelho do apóstolo Mateus, capítulo 15, versículo 18, ênfase
ênfase no 19 e ênfase no 20 para terminar. E aí? Como é que isso pode ser algo inventado ou uma fábula? Eu já vi cristão pegar o microfone e falar isso. É um ditado popular que as pessoas colocam. Ainda olha para trás para confirmar, para o pastor falar que é. E aí? Segundo a Bíblia? Claro que não. Jesus, isso aqui são da boca de Jesus. Foi Jesus que disse. Está preocupado em lavar sua mão para comer? Está aqui no versículo 18. Mas o que sai da boca procede do coração, vírgula. Isso contamina o homem. O que contamina o homem não é o que ele vai pegar com a mão, mas sim o que sai da sua boca, que a Bíblia, lá nas cartas de Paulo, em Éfeso, vai falar o quê? Palavras torpe. Palavras torpe é o quê? Palavrão. Palavras que traz maldição. Palavras tortas. Palavras que abrem portas para demônios entrar na sua casa e na sua vida. E entrar onde foi invocado. E aí? Então procede da tua boca também o que está cheio no seu coração. Se o coração da formiguinha está cheio de criticação, ela vai só criticar. Se o coração dela está cheio de zombaria, ela vai só zombar. Se o coração dela está cheio de amargura, né? Ela é amarga, ela é como giló e limão, azeda, vai ser assim a vida toda, é o coração dela. E aí? Como é que faz? É o coração. Então procede de dentro para fora. Não é de fora para dentro. Como a mudança vem de dentro para fora, tu pode ver pessoas que só sabem criticar. Quando Deus usa alguém para falar, critica. Quando Deus usa alguém para citar algo que Deus manda, critica. Porque é o que está no seu coração. Aí vem com essa falácia: eu não vou deixar me abalar, porque eu sei que ele realmente não é liberto, não é livre, né? Nunca foi, se ilude achando que é, mas não é. Precisa ter libertação na vida da pessoa, ser livre disso, para que Deus possa exercer padrões, para que ela possa exercer o que Deus quer que ela exerce na vida cristã, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Então eu quero deixar para a sua vida esta palavra, para você entender que no reino das trevas e o reino da luz não é brincadeira, né? Eu não vou deixar me abalar porque eu sei a minha essência. De onde é a sua essência? Quem é tu? De onde vem sua essência? Né? De onde vem? Né? De onde vem? Que tipo de vocabulário e qual é a essência que você tem? Porque é uma pessoa que sabe criticar. Deus usa alguém, critica. Deus fala, critica. E aí? Ainda vem com uma santidade barata, que não tem nada a ver com Bíblia, é invenção da cabeça da pessoa, ainda diz que segue seu coração. Porque eu não consigo entender que essas pessoas ainda dizem que é guiada pelo Espírito Santo. Que Espírito? Só que o Santo que não é. O Espírito Santo que não é. Só se for o Espírito diabólico maligno do diabo. O Espírito das trevas, porque de Deus não é. Porque se você é guiado pelo seu coração, porque o coração do homem é enganoso, então a Bíblia vai entrar em contradição só porque você quer? Só porque você acha? Só porque você quer? Porque você quer que seja assim? Errou de novo. Aí eu vou ler mais uma vez para você. Observe aí. Evangelho que escreveu o apóstolo Mateus, capítulo. O Evangelho que escreveu o apóstolo Mateus, capítulo 15. O capítulo é 15. E o versículo, por caridade, 18. Mas o que sai da boca procede do coração. Que é o que sai da boca procede do coração. Se sai coisa ruim da tua boca, criticação, é porque teu coração só tem isso para oferecer. Só tem isso. Coração, vírgula. Isso contamina o homem, ponto. Aí. Versículo 19.
porque do coração procede os maus pensamentos, vírgula, ponto e vírgula, mortes, vírgula, adultérios, vírgula, prostituição, furtos, vírgula, falsos testemunhos e blasfêmias, ponto. Versículo 20 agora. São essas coisas que contaminam o homem, ponto e vírgula. Mas comer sem lavar as mãos, vírgula, isso não contamina o homem, ponto. Olha o que contamina, olha o que faz você ficar contaminada, suja, podre, cheia de pecado. É isso aqui. No versículo 19 do capítulo 15 do Evangelho que escreveu o apóstolo Mateus. É do coração que procede essas coisas. E aí? Então, a boca procede o que o coração. Se o coração está cheio de besteira, de lari-lari, presepada, de coisas que não procedem, que não é o Espírito Santo, vai sair o quê dessa pessoa? Nada que presta. Só vai sair vocabulário torto, palavra torta, pensamento tortuoso, porque é galinha, é periquito, não tem visão, coitado. É codorna do mato. Não tem, então, tu espera o que disso? Tu vai esperar o quê? Que vai te elogiar, que vai te botar. Não vai, porque não tem visão, é cega, coitado, é cega, coitado. É ignorante, não conhece, e tudo que você não conhece, você ignora, por falta de conhecimento. Então, por isso que nós temos que ter a compreensão. Então, como é que o coração humano carnal procede coisa boa sem ter o Espírito Santo no coração para lapidá-lo? De dentro para fora. Isso que muitos cristãos erram. É isso que muitos cristãos deixam a desejar diante do Espírito Santo, diante de muitas coisas que não procedem. Cita versículo errado, cita capítulo errado, é muita coisa que não procede. É muita coisa que não tem nada a ver com a Bíblia que eles falam. Entendeu? Mas a Bíblia em si eles não querem conhecer. Eles não têm conhecimento, eles não querem saber. Mas das coisas que eles querem agradar a si mesmo. Entendeu? Você pode ver que toda pessoa que anda em bando, ela anda no meio de milhares e milhões. Tu já viu a águia andar em bando? Tu já viu a águia andar com 10, 30, assim, não anda, anda sozinha. Não anda. Tu já viu? Não anda. Por quê? Porque não consegue pegar o mesmo voo que ela pega. Não pega. Não vai pegar nunca. Não pega. Não vai voar como ela voa. Porque ela voa acima das nuvens. E ela vê lá embaixo a sua presa. É a visão. Entendeu? Ó. Visão de águia. Não é qualquer um. Né? Então, simplesmente esse tipo de pessoas que falam essas coisas, ignora. Né? Não leva nem em consideração, porque essa pessoa só tem essas coisas para dar. Só sabe isso para dar. Ainda diz que congrega numa igreja. Nunca foi ensinada a Bíblia. Né? Mal vai para o culto direito. Falta mais culto que vai. Cada uma. Entendeu? Entendeu? Então, assim, tem coisas que não dá, não procede. Então, assim, ó, deixe, né? Deixe que o Espírito Santo vai lapidar, uma hora vai chegar, Deus vai libertar, vai fazer a obra salvífica para que o nome dele venha a ser glorificado. Então eu quero deixar para a sua vida aqui sobre o coração do homem, que eu queria falar sobre isso. E agora eu quero partir para a sua vida sobre Esdras, o sacerdote Esdras, né? E eu quero, porventura, deixar para a sua vida o sacerdote, né? No caso aqui, Esdras, que vai dar ênfase à live, né, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Eu quero deixar para a sua vida aqui, né, sobre Esdras capítulo 8. Né? Na próxima terça-feira eu vou estar fazendo Esdras capítulo 9. E na outra terça-feira eu vou estar dando cumprimento de Esdras, que é o capítulo 10. Né? Hoje eu estou fazendo o capítulo 8.
Na próxima terça-feira eu vou fazer o capítulo 9. E aí depois da outra terça-feira eu vou fazer o capítulo 10, encerrando completamente a live sobre o sacerdote Esdras. Entendeu? E essas pessoas ainda chamam você de metido, só quer ser soberbo, porque não sabe de nada, né? Então, se não sabe, não tem conhecimento propriamente para ter conhecimento bíblico, né? Sobre aquilo que simplesmente nós podemos conhecer. Aí parece acha, quer ser, não tem nada a ver uma coisa com outra. Então vamos aqui, né? Em Esdras capítulo 8, né? Olha só, os reis concedem a Mardoqueu um edito de favor dos judeus. Né? Explicação, significado de Esdras capítulo 8. Olha só, né? Para você ver. O significado de Esdras capítulo 8. Refere-se à lista dos que voltam de Babilônia. Isso aqui é a lista de quem volta de Babilônia. Quem foi cativo de Jerusalém para a Babilônia, né, está voltando para a sua terra natal de volta. Né, Babilônia. Como Esdras, ponto. Assim, os nomes daqueles que se reuniram ao redor de Esdras e subiu com ele. Como diz Esdras capítulo 1, está também dando a referência. Esdras capítulo 1 e Esdras capítulo 2 também dá referência sobre isso. Né? Subiu com ele, subirá com ele. Entre 1496 a todo estão registrados aqui. Este capítulo, ponto, parece um magnífico discreto liberalidade, né? Discreto e liberalidade de Alexandria, vírgula. A caminho era muito pequeno, ponto. A maioria preferiu a Babilônia em lá permanecer. A maioria preferiu a Babilônia e lá permaneceu. Quer dizer, a maioria do povo que estava com Esdras preferiu permanecer aonde? Em Babi de Babilônia. Preferiu estar em Babilônia do que estar fora de Babilônia. Mas preferiu estar lá em Babilônia, né? De não querer ir com Esdras, de não querer estar com ele, né? Então, ponto para você ver. Os fiéis são conhecidos por Deus, vírgula, e os seus nomes estão aqui para sempre escrito em sua palavra, ponto. Embora o monarca gentil tivesse dado o decreto, vírgula, e o povo, decreto do povo, e o povo estivesse abandonadamente sombrio, com todos os meios necessários, vírgula. O imperador era de fé. Contudo, eles saíram de Babilônia, confiando no Senhor, ponto e vírgula, marchando com fé, ponto. Deve-se notar especialmente o que apenas os homens são mencionados. Esdras capítulo 8, versículo 1, ênfase ao versículo 14. Ao versículo 1 que diz, Esdras capítulo 8, versículo 1. Aquele mesmo dia, vírgula, deu ao rei Assuero, a rainha Esté e a casa de Amar, vírgula, inimigo dos judeus, ponto e vírgula, e Mardoqueu veio perante o rei, vírgula, porque estes tinham declaração, os que eram, ponto, tinha declaração sobre eles, que a rainha Esté também estava no meio deles, e estava também sendo citada em Esdras capítulo 8 e o versículo 1. Agora vamos para Esdras capítulo 8, versículo 14, que diz assim: os correios, vírgula, sobre genetes das cavalarias do rei, vírgula, apressualmente saíram, vírgula, impedindo pela palavra do rei, ponto e vírgula, e foi
suplicado estas ordenância na fortaleza de Suzã. Então você pode ver que foi pedido esta fortaleza nesta província. Fortaleza onde? Onde você habita e onde você tem segurança. No capítulo 15, então, Mardoqueu saiu da presença do rei com uma veste real azul celeste e branco, como também com uma grande coroa de ouro e com uma capa de linho fino próprio, e a cidade de Suzã escutou e se alegrou. No versículo 16, e para os judeus houve luz, e alegria, e gozo, e honra, Então você pode ver que a honra chegou para os judeus neste período, porque eles voltaram para sua terra natal. E a terra natal de judeu é aonde? Em Jerusalém. Eles retornaram à sua terra, retornaram ao seu país, retornaram à sua vida e foi alegre, teve honras, né? Foi um povo honrado na presença de Deus, foi um povo abençoado porque Deus queria abençoar e dar vitória. No versículo 17 diz assim: também em toda a província e toda a cidade, de onde chegava a palavra do rei e a sua ordenança, havia entre os judeus alegria e gozo, e banquetes e dias de foguetos, e muitos entre os povos da terra se fizeram judeus, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles, Por que o temor dos judeus tinha caído sobre eles? Porque o temor de Deus estava sobre eles, né? Porque judeus temem ao Deus vivo, então o temor de você se voltar a Deus em obediência, estava sobre o povo. Então o povo viu o respeito e a obediência do povo judeu que se voltou para Deus, segundo o coração do povo, e Deus a propiciou para o povo ser abençoado, honrado e porventura abençoado através de tudo isso. Deus trouxe honraria para o povo dentro desse capítulo e desse versículo, que é Esdras capítulo 1, versículo 14, ênfase ao versículo 17. Esdras, sacerdote Esdras, capítulo 8, versículo 1, ênfase ao capítulo 14, 15, 16, 17, ênfase ao texto gritante da palavra do Senhor. Agora vamos descendo aqui. A reunião em Ava, né? Então você pode ver que essa palavra é uma palavra muito conhecida entre nós. Vamos entender aqui o que é Ava, né? Dentro da Bíblia Sagrada, no nome de Jesus, né? Vamos entender aqui o que é Ava, né? Para que você possa entender a colocação do texto gritante, o que diz a palavra do Senhor. Amém? Para nossa breve meditação. Para que você entenda a colocação pacífica, né, do que é. Vamos entender o que é essa palavra. Vamos lá. Olha, eu quero trazer para a sua vida o nome Aava. Aava é uma expressão hebraica que significa pena ou tristeza. É mencionado apenas uma vez na Bíblia, em 2 Samuel, capítulo 15, versículo 30, capítulo 15, versículo 30, aonde é usado para ser referência a trazendo de Davi ao saber que seu filho Bassolão havia sido morto, Ava é um símbolo da dor e do sofrimento. Olha só. Também tem outro para você entender. A Ava, segundo a Bíblia, era um rio localizado na antiga Babilônia ou Babi de Babilônia. Mas precisamente ao
o norte, nortes da cidade, norte da cidade, norte da cidade, de Babi de Babilônia. Então você pode ver que é algo muito profundo, né? Que porventura tem o que é, o que quer dizer Ava Bíblia. Também tem outra tradução. Na etimologia pode estar ligado ao germânico avila, vírgula, que significa força ou poder, vírgula, ou ao hebraico chave, vírgula, que traduz como vida ou vive, vida ou viver, vida ou viver. Ponto. Além disso, vírgula, Ava também pode ser conhecido, né, por considerando uma variedade do nome Eva, que é conhecido por ser nome primeiro de mulher, na tradução judaica, cristã, ponto. Para você entender qual é a palavra. Qual é o significado do nome? Ara do hebraico, ponto de interrogação. Tem origem do hebraico Aaronia. Aaronia, vírgula, parte de Aronil, vírgula, significa montanhas. Montanhas, ponto. Por exemplo, também é atribuído, vírgula, o significado de o levado, vírgula, o exaltado. Elevado ou exaltado, né? Ponto. E citado no Antigo Testamento da Bíblia como nome do irmão mais velho de Moisés, o primeiro sumo sacerdote dos hebreus. Ponto. O irmão mais velho de Moisés. Então você pode ver a colocação, né? Então eu quero deixar para a sua vida, para você entender o que esse nome quer dizer para você, amém? Então vamos lá. Então Esdras reinou no reino que correu para Ava, vírgula, que provavelmente era um braço do Eufrates, um braço de Eufrates, que é o rio, perto de Babilônia, como eu disse para você, que é um rio Eufrates, vírgula, perto de Babi de Babilônia, ponto. Lá eles acompanhou em suas tendas por 3 dias, ponto. Eles eram peregrinos e estrangeiros, vírgula, e saíram com Abraão, vírgula, o pai da nação, ponto. Esdras viu o povo e descobriu a consciência dos levitas, ponto. Enquanto o pequeno número de levitas subiu com Zorobabel, vírgula, nenhum se juntou a Esdras, ponto. Apenas 2 sacerdotes. Esses presentes é Gesso, vírgula, filho de Finéias, vírgula, e Daniel, vírgula, filho de Itamar, ponto. Que indiferença isso revela eles. Se estabeleceu na terra do inimigo que ficará satisfeito em permanecer lá, ponto. Eles estavam pensando nas coisas terrenas, vírgula, e as coisas de Deus foram esquecidas por eles, ponto. Ainda assim, vírgula, eles eram levitas em seu santo chamado, ponto. Portanto, Esdras não estava disposto a deixar os levitas para trás, vírgula, sabendo quanto eles eram absolutamente necessários para a casa de Deus, ponto. Como Esdras teve e tenha olhado para Deus, ponto de exclamação. E vários levitas e netineus se juntaram ao grupo.
Esdras capítulo 8, versículo 15, ênfase ao versículo por caridade divina, que é o versículo que eu li para vocês, né? Que é o versículo acima, né? Li até o 20 para vocês, né? Para que vocês entendam a colocação do texto que eu li para vocês, né? Então, para você entender no nome de Jesus. Ponto. O jejum prolongado, né? O jejum longo, vamos botar o jejum longo, ou jejum grande, ou jejum longo. Então ele proclamou o jejum, enquanto estava junto ao rio Ahava. Ponto. O homem de Deus sentiu necessidade de buscar a face de Deus e sua graciosa proteção. Ponto. O jejum era um sinal externo de profunda humilhação e uma expressão de uma dependência, para buscar ele um caminho reto, ponto, para nós pequenos, e para todos os nossos bens, ponto. Além disso, a necessidade de orientação proteção foi plenamente reconhecida pelo grupo reunido, Eles confiavam no Senhor para ambos, ponto. Estes ainda é o caminho abençoado da fé para o servir de Deus, para o servir de Deus e para os filhos de Deus, ponto. Questões grandes seria o sucesso e a bênção se todos os momentos, em todo serviço, o povo de Deus buscai primeiro a sua face, ponto, se humilhasse em sua presença e confiasse nele. Plenamente, ponto. Esdras havia dito ao rei que confiava no Senhor, que a sua mão está sobre todos os que buscam para bem, ponto, para o seu próprio bem, ponto. E por isso ele se invocou e pediu para escolher militar para protegê-los e contra ladrões, que poderia assustá-los e roubá-los de seus bens, ponto. Ele sabia que seu Deus era o melhor recurso, e os seus anjos, os ministérios usados para guardar o seu povo mante o mal. Diante do mal, longe deles, seria o companheiros invisíveis da caravana, ponto. Assim, jejuamos e rogamos ao nosso Deus. Por isso, ele foi implorado por nós, ponto. Suas orações foram respondidas, ponto. E ele cuidou. Esdras capítulo 8, versículo 21, ênfase ao versículo por caridade divina 23. Amém? Esdras capítulo 8, né? Por caridade divina. E o versículo por caridade divina, para que nós podemos entender a colocação, né? Que na verdade é o versículo 8, né? Quer dizer, perdão, é o capítulo 8 de Esdras e o versículo por caridade 17, 16, né? O 20 não. 17, né? E 16. Né? O 17 e 16. Capítulo 8, versículos 16 e 17. Né? Juntei, encerra no 17, né? Que é o capítulo 8, versículo 17, o 16 e o 15, que eu li para vocês, né? Então, bate aí. Agora vamos descendo para você, porque eu li para você o 17 para você entender, né? Que foi a expressão que eu dei para você, né? E o significado próprio. A nomeação de guardiões. A fé em Deus não tornou Esdras descuidado, ponto. Ele sentiu sua grande responsabilidade e fez os preparativos mais cuidadoso, ponto. Ele separou 12 homens principais, sacerdote, Serabias, Esabias, 10 de seus irmãos, com eles os levitas também foram escolhidos por ele, Esdras capítulo 8, né? Que também dá a menção e a visão.
Esdras capítulo 8, versículo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Ponto. E a sua custódia, vírgula, ele confiou os vasos sagrados, vírgula, bem como a prata e o ouro que havia sido dado de graça, ponto. Então ele se deu a ordem, dois pontos, vós sois santos ao Senhor, ponto e vírgula. Também os vasos são santos, vírgula, e a prata e o ouro são ofertas voluntárias ao Senhor Deus, o vosso Pai, ponto. Vigiai-vos e guardai-vos, vírgula, até que os pessoas diante dos chefes do sacerdote e dos levitas, vírgula, e dos chefes dos pais Israel, vírgula, em Jerusalém, vírgula, nos aposentos da casa do Senhor, ponto. Ele havia passado em suas mãos em 650 quilos de prata, 100 quilos em utensílios de prata, ponto e vírgula, 100 quilos de ouro. Esdras, capítulo porventura 8, né? Descendo abaixo aí, capítulo 8, ao versículo 10, 11, 12, 13, 14, 15, para você entender a colocação, né? Nessa colocação. Assim está assim estará cuidadosa a passagem de tudo enquanto recebeste os valores de tesouro, vírgula, e pensar já tesouros e passagem quanto entregará os mesmos em Jerusalém, vírgula. Não significa que Esdras tivesse qualquer dúvida quanto o homicídio do sacerdote e levita, ponto. Isso foi feito para evitar qualquer suspeita, ponto. O mesmo princípio e estabelecido no Novo Testamento para a igreja, dois pontos. Providenciar coisas homicidas, vírgula, não apenas diante do Senhor, mas também diante dos homens. 2 Coríntios capítulo 8, versículo 21, né? Então você pode ver que o texto gritantemente está sendo bem claro para que nós podemos ser objetivo. Agora vamos comigo em 2 por caridade divina, né? 2 Coríntios, né? Para que você entenda, 2 Coríntios, né? O texto de Coríntios, 2 Coríntios, carta de Paulo, a 2 Coríntios, capítulo por caridade 8, 2 Coríntios, capítulo 8, e o versículo por caridade divina, 21. 2 Coríntios, capítulo 8, e o versículo por caridade 21. Diz assim: após zelamos o que é honesto, capítulo 21, 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 21. Após zelamos o que é após zelamos o que é honesto, vírgula, não só diante do Senhor, ponto e vírgula, mas também diante dos homens, ponto. Vamos ser zelosos com as coisas do Senhor, mas também com as coisas dos homens. Quer dizer, eu tenho que ser zeloso com as coisas que eu tenho e com as coisas que eu faço, e também ser zeloso com as coisas de Deus. Esdras, ele foi zeloso. Ele foi zeloso com as coisas do Senhor sobre a sua vida. Não é à toa que Esdras, capítulo 8, lá fala do seu zelo e do seu cuidado. E da lista daqueles que são de Babilônia para a sua cidade natal, para cultuar o Deus vivo em Jerusalém, porque judeu habita em Jerusalém, né? Cidade judeu é em Jerusalém. Então sejamos cuidadosos com as coisas do Senhor. Zelo, cuidado, amor. O cuidado que eu tenho pela casa de Deus, o cuidado que eu tenho pelas coisas de Deus, o cuidado que eu tenho pela obra de Deus, o amor que eu tenho pela obra de Deus, eu tenho que ter.
Isso é fato, um fundamento gritante e verdadeiro. Mas eu também tenho que ter zelo pelas minhas coisas também. Não jogarei fora, ao que diz o capítulo 21. Pois zelamos o que é honrado, vírgula, não só diante do Senhor, vírgula, mas também diante dos homens, ponto. Quer dizer, não só diante do Senhor zelamos, mas também diante dos homens. Porque é justo, é notório, é verdadeiro, é gritante, está escrito. Então está aí para você a explicação. Amém? Para você entender. A partida e chegada em Jerusalém. A partida e chegada em Jerusalém. Então, a partida foi feita no 12º dia do primeiro mês, ponto. Como fé e completo dependência de Deus, vírgula, eles partiu para a terra dos seus pais, ponto. E o Senhor honrou a sua fé, ponto. A mão do nosso Deus estava sobre eles, vírgula. E eles nos livrou da mão dos inimigos e dos que estavam à espreita do caminho, ponto. E chegamos a Jerusalém, ponto. Portanto, no 4º dia do tesouros, foram enviados e passando na casa de Deus, ponto. No entanto, isso foi feito por Meremonte, vírgula, filho de Urias, vírgula, o sacerdote, ponto. Ele é mencionado por Neemias como um dos construtores do muro. Neemias capítulo 3, ênfase ao versículo 4. E Neemias capítulo 3, ênfase ao versículo 21. Com ele estava Eleazar, vírgula, filho de Finéias, ponto. Associado a ele estava Josabate, vírgula, filho de Jesuar, a Noadias, vírgula, filho de Benui, vírgula, todos eles eram levitas. Ponto. Para cada antigo foi passado um recibo aonde estava anotado peso do ouro e da prata, ponto. Por isso que ele falou do zelo, né? Que tudo é passado e anotado como é para ser. Oferecendo-se, então, holocaustos, vírgula, 12 novilhas por todo Israel, vírgula, 96 carneiros, vírgula, 77 cordeiros e 12 bodes como oferta pelo pecado, ponto. Os secretos do rei foram entregues aos representantes dele, aos governadores de todas as províncias situadas a hostes do rio Eufrates, vírgula. E assim eles ajuntaram na reconstrução do templo de Deus. Então você pode ver que se juntaram para reconstituir o templo de Deus. Agora vamos em Neemias. Neemias capítulo 3. Neemias capítulo 3, versículo 4. Diz assim: vírgula, ao seu lado, vírgula, reparou Maremote, vírgula, filho de Urias, vírgula, filho de Cos, ponto e vírgula, vírgula, ao seu lado, e reparou Mesulão, filho de
Berequias, vírgula, filho de Mesezabiel, ponto e vírgula, vírgula, ao seu lado, vírgula, reparou Zodoquias, vírgula, filho de Beaná. Isso é para você, o versículo 4. Agora vamos para Esdras, capítulo 3, versículo 21. Olha o título. Os que trabalharam na edificação dos muros de quê? Muros das lamentações. Quem levantou o muro foi Neemias. Neemias que levantou o muro em Jerusalém, que é o muro das lamentações. Esses nomes que eu li aqui são as pessoas que ajudaram. Eles levantaram os muros, crianças, mulheres, homens, todo mundo cooperou, né? Com dinheiro para comprar cimento, para levantar, né? Para comprar simplesmente o que precisava levantar o muro. Então esses homens ajudaram a levantar os muros de Jerusalém. Neemias foi o construtor. E esses nomes que eu citei aqui, em Neemias capítulo 3, versículo 4, são os homens que ajudaram a construir o muro das lamentações, para que possa ser erguido, né? Um muro ficou de pé, que é o muro das lamentações hoje, que os judeus ficam assim no muro, ó, né? Adorando o Deus vivo, né? Lá, simplesmente, que são os judeus que usam quepá, trancinha, barba grande, o talent jogado nos ombros. Então esses nomes aqui são aqueles que edificaram, quer dizer, trabalharam a favor de quê? Dos muros das lamentações, os muros que foi levantado, amém? Que no caso os muros que foi erguido em Jerusalém. Deus só fez aquilo para honrar Neemias e para honrar o povo, amém? Então para você ver. Agora vamos para Neemias capítulo 3, versículo 21. E assim, depois dele, vírgula, reparou Maremote, como eu li, vírgula, filho de Urias, vírgula, filho de Goz, vírgula, outra posição, vírgula, deste a porta da casa de Eliasabe, até a extremidade da casa de Eliasibe, ponto. Né? No 22, vírgula, depois dele, vírgula, reparou o sacerdote que habitava na campina, ponto. Então você pode ver as pessoas que trabalharam a respeito do muro, na construção deste muro, no levantar deste muro, na ação deste muro. Levantaram, ajudaram, cooperaram, estenderam a mão para que o muro possa estar simplesmente abençoado. Então teve ouro, teve prata, teve vários porventura que foi citado entre porventura Esdras, né? Então várias pessoas citadas para trabalhar. Nós estudamos hoje Esdras capítulo 8, versículo 1, ênfase ao versículo 15. Fomos para Esdras capítulo 8, versículo 16, ênfase ao versículo 18, né? E estudamos também Esdras capítulo 8, versículo 19, né? Que nós também temos a leitura sobre esse texto, para que nós podemos, que na verdade é o versículo 8, né? E o versículo 17, perdão, o 17, né? Então nós lemos, né? Também fomos a respeito, né, de Deuteronômio, né, capítulo 10, né, que foi também citado, né, que é Deuteronômio capítulo 10, que também foi citado entre a Bíblia Sagrada, para que nós podemos ter a compreensão do que foi realmente na colocação, para que nós podemos ter aquilo que Deus, né, deu para nós, também foi citado. Agora eu quero compartilhar para você Deuteronômio capítulo 10, né, que é o quinto livro Pentateuco, né? Capítulo 10, versículo 8. O capítulo é 10, o versículo é 8. Deuteronômio capítulo 10, versículo 8.
Diz assim, dá a vocação à tribo de Levi. No mesmo tempo, o Senhor separou a tribo de Levi para levar a arca do concerto do Senhor, vírgula, para estar diante do Senhor, vírgula, para servir e para abençoar e seu nome até o dia de hoje. Ponto. No versículo 9. Pelo que Levi, vírgula, como seus irmãos, vírgula, não tem parte a herança, ponto e vírgula. O Senhor é a sua herança, vírgula. Como o Senhor, vírgula, teu Deus, vírgula, tem dito, ponto. Então você pode ver. O título fala assim, Moisés fala da segunda tábuas da lei. Tábuas é os mandamentos da lei, né? Que ele fala que Deus dá de volta para Moisés. Aí o versículo 10. Eu estive no monte, vírgula, como os dias primeiro, vírgula, 40 dias e 40 noites, ponto e vírgula. E o Senhor me ouviu, e ainda por esta vez, ponto e vírgula, não quis o Senhor destruir, ponto. Versículos, porém o Senhor me disse, ponto, dois pontos, levanta-te, vírgula, põe-te a caminho diante do povo, para que entre, possua a terra que jurei aos seus pais e darei. Então você pode ver que aqui fala da construção da arca, né? Aqui fala da vocação da tribo de Levi, né? Que Deus disse que a arca estaria no meio do povo, né? Que o povo seria abençoado e que o povo seria honrado, que a arca da aliança é somente um símbolo, né? Ficou como símbolo para nós aos dias de hoje. Não quer dizer que eu vou fazer uma arca da aliança e vou apresentar ela dizendo que a presença de Deus está na igreja por causa da arca. Isso é uma falta de ignorância, é uma falta de conhecimento bíblico. Porque a arca foi no tempo de Moisés, tempo de Davi, né? Tempo do Velho Testamento, né? Biblicamente falando. Então, para que você possa entender a colocação pacífica do texto, né? Então, hoje, tudo é pela fé e tudo pelo Espírito Santo de Deus, né? Hoje, o que representa é o Espírito Santo de Deus que representa a presença notória de Jesus na igreja. Então, não é a arca ficou como o Velho Testamento, ou o Velho Testamentário, para as pessoas compreenderem o texto e entender o que o texto está dizendo. Amém? Então, pega para você, né? Também eu quero compartilhar com você livro de Números, Números capítulo 22, Números capítulo 31, né? No caso, Números. Números capítulo 31. Quero compartilhar com você. Números capítulo 31. Antes de nós ir para Números capítulo 31, vamos para Números capítulo 22, né? Versículo 7. Números capítulo 22 primeiro. Números capítulo 22. E o versículo 7. Números capítulo 22, versículo 7. Então, foram-se os anciões dos Moabitas e os anciões dos Medianitas com preço dos encardementos e nas mãos, ponto e vírgula. E chegou a Balaão e disse as palavras de Balaque, ponto. 8. E ele disse, dois pontos, passa aqui esta noite, vírgula, e vós trará a resposta, vírgula, como o Senhor me falar, ponto e vírgula. Então os primeiros dos Moabitas ficaram com Balaão, ponto. Versículo 9, e veio Deus a Balaão e disse, dois pontos, que são estes homens que estão contigo, ponto de interrogação. Versículo 10, e Balaão disse a Deus, Balaque, vírgula, filho de Zuba, vírgula, rei de Moabita, vírgula, mostra
evito, vírgula, dizendo, dois pontos, eis que o povo que saiu do Egito cobriu a face da terra, ponto e vírgula. Veio agora a maldição, ponto e vírgula. Porventura, vírgula, poderá pelejar contra ele ou lançará fora, ponto. Para você ter a compreensão. Olha aí. Né? Balaão, Balaque e Balaão. Então Deus manda ele entregar um recado. Não falarei eu aquilo que Deus mandar? Ou você quer que eu fale o que você quer ouvir? Isso não existe, né? Tem que falar o que Deus manda. Então vamos a Números, ainda, capítulo 31 de Números, né? Capítulo 31 de Números. Capítulo 31 e o versículo 15. Só que eu vou voltar no capítulo 22 e vou ler o versículo. O versículo eu vou ler vai ser o 34. Amém? Números capítulo 22, versículo 34. Que eu vou dar a volta aqui. 34. Né? Números capítulo 22 e o versículo 34 e o 35. Eu li o 7, agora eu vou ler o 34 e 35. Então, vírgula, Balaão disse ao anjo do Senhor, ponto, dois pontos. Pequei, vírgula, que não soube o que está neste caminho para te opor a mim, ponto e vírgula. E agora, vírgula, se parece mal parece mal aos teus olhos, vírgula, tornaste-me aí. 35, e disse ao anjo do Senhor a Balaão, dois pontos, vai, ter com este homem, vírgula, mas somente a palavra que eu falar a ti, vírgula, estas falarás, ponto, assim, vírgula, Balaão foi com os príncipes de Balaque, ponto. Quer dizer, Balaão só falou aquilo que Deus mandou, que o anjo ordenou ele falar, né? O que o anjo ordenou, porque também o anjo no Velho Testamento pode ser uma referência, né, do texto. Porque também Deus se manifestava através dos querubins, né, que é teofania, Deusfania, Deus no querubim, né? Deus manifestado no querubim falando através, né, para Balaão. Então Balaão falou aquilo que o anjo ordenou falar e falou aquilo que Deus queria também que ele falasse, que o anjo faz o que Deus manda, ordenado por Deus. Você vai falar somente aquilo que eu ordenar você falar. Não vai falar palavras bonitas para agradar ninguém e nem para amanciar ego de ninguém, mas vai falar aquilo que eu quero que você fala. Então muitas vezes aquilo que Deus manda falar dói, porque nem sempre será coisa boa. Às vezes vai ser um puxão de orelha, às vezes vai ser uma correção para a pessoa se colocar na posição como deveria se colocar. Então, o que eu deixo para a sua vida é para que você entenda a colocação do texto e o que o texto está dizendo para a sua vida nesta porventura noite. E eu quero citar porventura o último, né? Que o penúltimo, né? Que é Números, capítulo 31, versículo 15, ênfase ao versículo 16. Né? Números, capítulo 31, versículo, por caridade, 15 e 16. E Moisés disse dois pontos, deixastes viver todas as mulheres, ponto de interrogação. Versículo 16, eis que estes foram as que, vírgula, por conselho de Balaão, vírgula, dará ocasião aos filhos de Israel de preferência contra o Senhor, vírgula, no negócio de Peor, vírgula, pelo que houve aquele para a gente entre a congregação do Senhor, ponto. A purificação dos soldados. Então Deus ele envia a vitória sobre os midianitas. Então Deus dá vitória aos midianitas, a vitória do povo hebreu
sobre o povo medianita e a purificação dos soldados. Quer dizer, a purificação é uma forma de Deus purificar de dentro para fora e também de Deus poupar a vida aquelas mulheres que seriam mortas na espada. Moisés disse, essas mulheres foram escolhidas por Balaão, porque Deus mandou deixar elas vivas. Não matarás elas, porque ela foi escolhida por Balaão, porque Deus mandou Balaão escolher elas. Então, para você entender a questão do texto. Amém? Porque senão ia morrer. E a purificação, ela vem de dentro para fora. É uma limpeza que Deus faz de dentro. Purificar. Igual água. Água é ritual para judeu. Água é ritual. Ritual de purificação para judeu. Amém? Então eu quero deixar para a sua vida o último texto. 2 Crônicas, capítulo 26, versículo 20. 2 Crônicas, capítulo 26. Perdão, 1 Crônicas. 1 Crônicas, capítulo 26. 1 Crônicas, capítulo 26. Primeira Crônicas, capítulo 26. Primeira Crônicas, capítulo 26. E o versículo 20. 26, 20. Diz assim. Os guardas do tesouro. Os guardas do tesouro. Versículo 20, capítulo 26, versículo 20. Vírgula. Quanto aos levitas, vírgula. Aias tinha cargo dos tesoureiros da casa de Levi e dos tesouros das coisas sagradas. Ponto. Então você pode ver que tudo está batendo. O segredo da casa e os tesouros guardados que tinha na casa, no capítulo 20. E quanto os levitas, Aias tinha cargos, ele tinha um cargo. Tesoureiro, ele era tesoureiro, cuidava, tesoureiro no caso, né? Cuidava da casa de Deus e dos tesouros das coisas sagradas. Ele cuidava das finanças, do dinheiro, da casa do Senhor. Era um tesoureiro, cuidando da finança, da casa, do templo, cuidando da casa. E tinha funções, né? Ele era os guardas do tesouro, quer dizer, um guardião, um protetor, um tesoureiro que cuidava da casa, da moeda, da casa do tesouro, da casa do Senhor. Né? Estava ali em cima cuidando no Velho Testamento. Que é a 1 Crônicas, capítulo 26, versículo 20. Então ele tinha cargos na casa do Senhor, para que ele possa simplesmente cuidar e zelar. Então eu quero deixar para a sua vida, né, tudo que eu falei hoje sobre Esdras, né, tudo, coração, intenção, eu deixei tudo aí na live, o significado de Esdras, né, e eu quero deixar algo para a sua vida aqui, para que você possa entender a colocação, né, a respeito, né, para a glória do Senhor, para você ser abençoado. Amém? Para que Deus possa abrir sua mente mais ainda. Então você pode ver que ele foi, né, da casa de Levi, né? Então para você ver, olha só, o nome Levi é a origem do hebraico, significa ligado, único e aquele que se junta, né? Na Bíblia, Levi foi o tesoureiro, filho de Jacó. Lia, vírgula, é o ancestro do Levita, uma das 12 tribos de Israel. O nome também pode se associar verbo
verbo hebraico elevar, para significado unir ou associar. Em resumo, o nome Levi carrega ideias de conexão, vírgula, união e ligação, vírgula, seja em um sentido família ou religioso. Então, para você ver, né, que dentro dessa porventura colocação vem Levi. Então, para você ver, o que eu estou te entregando aqui não é conversa minha. É o que a Bíblia diz, né? E o que fala realmente as Escrituras Sagradas. Para você ter. Agora vamos aqui. Estudiosos supera, portanto, que Levi era originalmente um templo geral para um sacerdote. Então você pode ver que nessa colocação única, né? Para que você possa entender o que está escrito, né? Te dei a colocação, os estudiosos superta o que a palavra significa, simboliza sacerdote, seja como uma palavra empréstimo de miniar e miniur, que significa sacerdote, da tribo de Levi. Quer dizer, tribo de Levi vem sacerdote, né? Moisés era o quê? Sacerdote, né? Então a tribo de Levi vem sacerdote. A tribo de Levi tinha responsabilidades pelas atividades sacerdotais, vírgula. E os levitas eram os únicos sacerdotes com permissão de tocar a carga a arca da aliança. Os únicos que tinham permissão de tocar eram os sacerdotes. Para você entender a colocação que eu estou dando para você. Amém? Então, pega para você, guarda para você, e para que você possa ser abençoado. Amém? E o último que eu quero dar para a sua vida aqui é a respeito, né, do grande sacerdote Esdras, né? Para você ver, ó. Visão geral criada por Esdras. O significado do nome Esdras pode em hebraico ajudou ou auxiliou. Quer dizer, ajudou ou auxiliou, né? No hebraico, shetikipé, ou porventura no hebraico, ajudou ou auxiliou. Esdras em hebraico é ajudou ou auxiliou. Ponto. O nome deriva da raiz hebraica, azar, em que significa ajudar. Ponto. A figura bíblica Esdras, é escrita em tradicionalmente creditada como alto dos livros de Esdras e Neemias, bem como dos livros de crônicas da Bíblia em hebraico. Ponto. Esdras era um sacerdote e escriba que desempenhou um papel crucial na restauração do povo de Israel após o exílio em Babilônia, os babilônicos. Ponto. Ele era um estudioso da lei de Moisés, que é o Pentateuco, Gênesis, Levítico, Número, Deuteronômio, quer dizer, Gênesis, Êxodo, Número, né? Os livros Pentateuco, são 5, que são Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, né? Como lemos. Ele era um estudioso da lei de Moisés, que é o livro da Torá, e liderou um grupo de judeus no retorno a Jerusalém, ponto, aonde ajudou na reconstituição do templo. Ele ajudou a reconstituir o templo de quê? Das Lamentações. O templo, né? Também o muro e o templo, né? O templo de Salomão, perdão, o templo é de Salomão e o muro das Lamentações também, né? Restaurar o templo em Jerusalém, né? Restaurou. O nome Esdras também pode se associar a ideias
de socorro e ajuda, vírgula, indicando algo que consegue grandes vitórias e se espera as dificuldades da vida. Então eu quero deixar para a sua vida, viu? Para você entender. Hoje eu fiz para você, né, Esdras capítulo 8, para você entender a colocação pacificamente de Esdras capítulo 8, amém? Para que você possa compreender. Eu falei tudo sobre Esdras capítulo 8. Na minha próxima live, que vai ser na terça-feira, eu vou, na terça-feira, a partir das 2 da tarde, eu estou aqui no canal do Facebook, no meu canal do Facebook, eu vou fazer Esdras capítulo 9, né? Aí depois vai ser Esdras capítulo 10, que vai ser o fim da live de Esdras, e eu já vou entrar em outra. Amém? Então eu quero deixar para a sua vida aí tudo o que eu falei, o significado, a colocação, a posição. Se você gostou, deixa o joinha, compartilha aí. Amém? Porque o que nós temos que aprender é a Bíblia. Não é ficar atrás de revelação e nem de profecia. Essas coisas aí não quer dizer nada. Quando Deus quer falar contigo, Ele vai falar com você. Quantas pessoas leigas não tem hoje dentro da igreja, né? Porque não conhece a palavra corretamente. Então, se você gostou, deixa o seu like, o seu joinha, amém? Compartilhe. Se você gostou, né? Porventura, fique à vontade para compartilhar. Que Deus possa te abençoar. Né? Na segunda-feira eu estou fazendo live. Toda segunda-feira, a partir das 3 da tarde, eu faço live no meu canal do Instagram. Né? A live que eu vou fazer agora no meu Instagram vai ser simplesmente essa aqui. O perdão. A parábola do 70 vezes 7. O que Jesus quis dizer? Perdoar 70 vezes 7. Toda segunda-feira, a partir das 3 da tarde, eu estou no meu canal do Instagram. Amém? Espero você lá para compartilhar comigo e me ajudar. Amém? Então, para você ver o coração, né? O coração que é negro, cheio de coisas que não procedem. Ó, corações negros, viu? Né? Corações negros, cheio de coisas, né? Rancor, ódio, né? Soberba. Você pode ver aí, ó, coração negro de uma pessoa, né? Coração negro, cheio de coisas que não procedem, né? Então tá aí para você, amém? E todo sábado eu estou fazendo live lá no meu canal do YouTube. Se você não se inscreva, se inscreva no meu canal. Todo sábado eu faço 2 lives. Eu faço uma, primeiro eu começo com a live. O que Jesus quis dizer? Né? Será que Jesus, qual é o significado real? Jesus teve tatuagem na coxa, escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores? Ou simplesmente isso é um simbolismo, por simbologia? Então eu explico com detalhes lá a respeito desta palavra. Amém? Eu faço sobre Apocalipse, né? Porque fala sobre Apocalipse, a tatuagem, que muitos acham que é uma tatuagem, né? Que Jesus tem uma tatuagem na coxa e não tem nada a ver com tatuagem. Eu expliquei, eu já comecei. Sábado retrasado eu fiz essa live, né? Explicando um pouco sobre isso. Então, eu vou fazer essa live. Depois que a live acaba, eu começo a fazer essa live a partir das 3 da tarde, no sábado. Eu vou até 5 horas, 2 horas de live, fazer essa live. Depois que a live acaba, depois que essa live no sábado acaba, eu já parto para outra live. Qual é o tema da outra? A outra é, qual é a diferença entre judeus, israelita, né? Qual é a diferença, né? Para que você possa entender a colocação pacificamente, né? Eu quero deixar para a sua vida aqui, para você entender. Eu faço essas 2 lives aqui, né? Qual é o significado real? Ponto de interrogação. Jesus fez uma tatuagem na coxa, escrito que ele é o Rei dos Reis? Ponto de interrogação. Essa live aqui que eu citei agora, eu faço no sábado. Às 3 da tarde eu começo ela, né? Então eu começo ela, explico, né, com detalhes aí o que quer dizer realmente essa palavra, né, se ele tem ou não tem. Depois que essa live acaba, eu já vou para outra, que é: você sabia qual é a diferença entre hebreus, vírgula, israelita e judeu? Ponto.
também essa aqui eu faço no sábado. Amém? Então eu faço tudo aqui, ó. Vou até mostrar. Essa aqui eu faço no sábado, né? Essa apostila aqui de estudo eu faço no sábado, né? E essa aqui também eu faço no sábado, né? Para você entender a colocação pacificamente, amém? Então se você gostou, você que está me assistindo aí, né? Deixa o seu joinha se você também quiser deixar, né? Ajude o canal a crescer, amém? Porque você está assistindo, então deixa o seu canal, deixa o seu joinha, se você assim quiser ajudar o canal. Deus possa te abençoar e te dar a vitória, amém? Então eu volto no sábado, né? Porque amanhã não tem live, mas no sábado tem. Então no sábado eu volto para estar explicando lá no meu canal do YouTube. Deus abençoe a vossa vida, Deus vos guarde, Deus vos proteja e até sábado, a partir das 15 horas, lá no meu canal do YouTube. Saudação de paz, Pastor Josué, Shalom Adonai. Quem vos fala é o pastor. E só um recado, não fica atrás de visão, de profecia. Foca na Bíblia. O que importa é a palavra. Não fica atrás dessas mulheres, atrás de profecia, essas coisas. Isso aí, quando Deus quer falar, Ele vai falar contigo. O que importa é as Escrituras ser pregadas. A maior profecia que existe é a Bíblia. Tá? Então, deixe para a sua vida como reflexão. Amém? Que Deus abençoe a sua vida e dê vitória em nome de Jesus. Até sábado.